Olá, seja bem-vindo, tudo bem? Desculpa as últimas vezes que eu gritei no vídeo, não era eu, era meu ego. Ai, desculpa as vezes que eu critiquei os gratilosers também, não era eu, era meu ego. Sabe como é, né? O ego é terrível, meu ego. Ai, meu ego faz cada coisa. Ai, esse ego safado que faz tudo o que eu não gostaria. Ai, nossa, meu ego deve ser aquela entidade na oração de São Paulo, né? Que diz, ai de mim, pois o bem que desejo fazer não faço, mas o mal que não quero fazer, este sim o faço. Todo mundo fala de ego, é o ego, é o ego, é o ego, é o ego. Eu não aguento mais, pra te falar a verdade, o jeito que a galera que se diz espiritualizada usa do subterfúgio da palavra ego para se escudar do fato inexorável que é. Aqui, nesta realidade, tu é tudo isso daí que você apresenta. Teu ego, tua mente, teu intelecto, seus sanskaras misturado com teu Atman e tudo mais. Mas para ficar claro o que é ego para cada pensador, ou pelo menos para cada contexto mais relevante no nosso processo de autoconhecimento, vamos usar hoje um pouquinho de Freud, um pouquinho de Jung, um pouquinho de Yoga, um pouquinho de Vedanta, Sankhya, Tantra, um pouquinho de Sufismo, para explicar o que é o ego e que provavelmente o que você e esses rebarbas, essas aparas, esses fiapos que você pegou de pedaços de textos que são fragmentos da teosofia e outros esoterismos reduzidos, porque sim, a teosofia explica isso de alguma forma, ainda que eu não concorde, de alguma forma profunda, mas o que a gente faz hoje é reduzir tudo, né? Tudo vira um story de 1 segundo pra gente entender tudo da forma mais rasa possível e a gente sair arrotando conhecimentos que a gente não possui. Mas a outra coisa que eu vou usar, e é por isso desse áudio aqui, nós vamos usar do Evangelion, um anime que eu demorei muito para assistir, que me causou um profundo impacto, já em vida adulta. Talvez tenha sido melhor, inclusive, eu ter assistido quando adulto. Eu não vou fazer um comentário sobre Evangelion, mas a gente vai usar algumas coisas do desenho para falar, inclusive, dos perigos da despersonalização, de transferência e de dissociação, como processos que não são, na verdade, a aniquilação do ego. O que um yogi quer dizer com a aniquilação do ego? O que o Jung fala sobre os perigos de anular esse ego? O que é ego para cada um deles, tá bom? E então, hoje o vídeo vai te trazer informação. Respira, vai fazendo tuas outras coisas, lavando tua louça, dirigindo teu carro, etc e tal, mas saiba que hoje a gente vai mergulhar fundo no rolê, né? Sim, não vou ficar fazendo 1000 citações, lendo livros para não confundir você ainda mais. Talvez. Muito bem. Se você está chegando aqui pela primeira vez, deixa seu joinha, deixa seu comentário no comentário de alguém, se inscreve no canal, por favor, clica no sininho, etc e tal. E vamos a essa contemplação Shaiva. Vocês gostaram da minha camiseta? Faz tanto tempo que eu não uso ela. O Shiva em sua forma bhairavadástica, o Guilherme na forma de Shiva. Vamos então contemplar a ideia do ego, né? Vamos lá, primeiro, todo o caminho espiritual esotérico, todo o caminho espiritual, toda a via mística, isto é, toda a via que vem desse Mien, né, dessa raiz que é de olhos fechados, né? Toda a raiz, toda a prática espiritual profunda, todo o caminho que quer nos libertar do sofrimento, isso são as vias místicas, vão dizer para nós que a ideia que a gente faz de quem somos nós está errada. Essa ideia de quem nós somos, essa premissa é o falso eu e ela gera sofrimento. Todas as vias místicas que eu estudei até hoje e que produziram iluminados, todas elas, sem exceção, vão dizer que ignorância, apego, egoísmo e egocentrismo levam ao sofrimento. Posto desta forma, também a gente pode considerar que todas as tradições místicas, assim como a psicologia, vão dizer que, de certa maneira, o sofrimento é inerente à vida humana. Porque o sofrimento é justamente a identificação com os problemas da vida que nos leva a essa fratura, né? Essa ruptura dessa inteireza, dessa completude, dessa sensação de que está tudo bem. O sofrimento é essa sensação de falta, de ausência, de perda. Então, perda de uma pessoa querida, perda de uma oportunidade, perda da forma física que você gostaria de ter, perda da saúde, perda... é uma ruptura. A gente quer aderir às coisas, né? Nós vamos fazer um movimento aqui para explicar para você o ego de diversas maneiras e em que lugar o ego é um problema. Qual é o problema do uso dessa palavra ego, dessa forma indiscriminada como a gente faz dentro dos campos da psicologia, da via mística e desse esquizoterismo barato, como se fosse tudo a mesma coisa.
Eu já falei para vocês, por exemplo, que a palavra meditação tem um problema, porque nós usamos uma palavra para falar de meditação aqui no Ocidente, quando, primeiro que aqui no Ocidente, meditar é mais ou menos pensar sobre alguma coisa, é refletir sobre algo, é construir uma ideia sobre algum assunto, e raramente a gente usa meditação no sentido de contemplar, inclusive a gente tem a palavra contemplação para isso. Quando no Oriente, meditação é um estado da mente, é também um estado de práticas, é também uma série de atividades, e você tem uma série de palavras para designar a palavra meditação, como a gente entende aqui. A palavra ego foi o jeito que a gente usou para traduzir essa falsa percepção, esse engano, esse falso eu, essa falsa identidade, com a qual a gente se veste para viver a vida, para viver o mundo. Agora eu tô de óculos, né? E meio bagunçado, mas eu precisei parar para refletir sobre como te ensinar isso de uma forma que ficasse inteligível. E eu sei que muito provavelmente você está mais acostumado, estando aqui nesse canal, com as ideias sobre ego advindas de algum fragmento que você conhece de filosofia indiana, o yoga, o Vedanta, o Sankhya, o Tantra e tal, do que com as ideias ocidentais, por incrível que pareça. Mas vamos começar com as ideias ocidentais para a gente conseguir sedimentar esses conceitos segundo as funcionalidades do ego e do que a gente precisa, tá bom? Vamos primeiro entender o que é ego, segundo Freud, que foi quem começou a falar disso. Porque ego é uma palavra latina que significa eu. Então, ele está tentando entender a consciência ali nos primórdios, nas gênesis da psicanálise e da psicologia, como a gente conhece hoje, apartada de outras áreas da filosofia, mas ainda trazendo em si o arcabouço de profundas ideias filosóficas, tentando trazer uma ciência analítica para aquilo. Então, para o Freud, o ego é uma das 3 estruturas que compõem a psique, que compõem a mente, se você preferir, e aí que tá. De novo, mente no budismo, mente para Freud, mente para Jung, mente para o yoga, mente para os mestres de outras tradições, são coisas muito distintas. Mas para o Freud, isso que se chama de eu, essa construção que a gente chama de psique, que é esse aparato interno que no yoga a gente chama de antarkarana, o ego é uma dessas 3 coisas, que tem o ego, o superego e o id. A função do ego para o Freud é mediar os impulsos instintivos do id. O que é isso? Vamos chegar lá. Que são os princípios do prazer e também mediar entre as exigências morais do superego, né, que é o princípio social da moralidade, garantindo um possível equilíbrio com a realidade externa, beleza? Então assim, o ego ele se desenvolve ao longo da vida sendo essa fonte que vai do id, que é essa fonte primal dos desejos latentes, e o superego, que é essa máscara que a gente usa para se castrar na sociedade, para se adequar na sociedade. Isso é o ego, então, é essa força que mantém a coesão da personalidade, né? Que ela adapta a gente às demandas do ambiente da cultura. Você vê como que é muito diferente do que um yogi chama de ego? Vamos lá. O que o Jung chama de ego, né? O ego, ele é um arquétipo. E o que são arquétipos, Gui? Putz, daria para eu fazer aulas infinitas sobre isso, e eu ainda não teria a habilidade para falar, mas eu sugiro que você dê uma olhada aqui na página do IGEP, dê uma olhada aqui nesse outro podcast que chama-se Delirium, que são com alguns dos professores lá do Instituto Jungiano do IGEP. Enfim, tem coisas do Valdemar Magaldi aqui também falando sobre o que são arquétipos, mas basicamente o ego ele é essa estrutura psíquica central. O ego, assim como os instintos, você tem instintos como sendo funções primárias do corpo, e arquétipos como sendo funções primárias da psique, da mente. E o ego é dos arquétipos o primeiro, ele é essa fonte central, assim como o self é outro arquétipo inicial, né? Assim, o ego ele é o centro da consciência da identidade pessoal, é aquilo que você se identifica quando você fala eu, mas é o centro de gravidade de onde se manifesta esse eu que lida com o mundo externo. Então, o ego ele é o centro da consciência e da identidade pessoal, responsável pela organização da experiência e pela diferenciação entre o eu e o mundo externo. Até aí tem semelhanças com o que o yoga vai chamar de ego, tá bom? Então, diferente de Freud, o Jung vê que o ego como uma parte menor dentro de um sistema maior, do self, do si mesmo, o eu real, que representa a totalidade da psique, incluindo o inconsciente pessoal e o coletivo, também o ego, né? A consciência, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo. Então, o ego ele deve integrar os conteúdos inconscientes ao longo da individuação, o processo de desenvolvimento psicológico na busca da totalidade do ser. Beleza. Para que serve o ego em Jung e Freud? Ele é uma instância da mente que te ajuda a lidar com a realidade. Até aí, os próprios mestres vão dizer que isso tem função. Eles vão contar historinhas para mostrar para nós que
existe uma etapa da jornada em que a gente precisa de uma certa função de individualidade, de uma percepção de si como separado do todo. Então, entende que o ego não é uma pessoa diferente de você? Ah, é o seu ego falando. Então, o ego é essa força que quer dar primazia ao si mesmo, que quer, se entendendo diferente das outras coisas, te proteger. Né? E te preservar, quer entender quem é você em meio à dinâmica confusa e difícil da realidade. O ego é o que te faz ter noção dos limites, por exemplo, entre você e o outro, entre as regras boas e as ruins, entre como se adaptar ao mundo, entre seus desejos e as suas necessidades, entre como os seus desejos podem entrar em conflito e choque com os desejos de outras pessoas. Então, por exemplo, nas histórias iógicas que validam a existência do ego, você tem uma que diz o seguinte: um yogi estava meditando, sentado embaixo de uma árvore, depois de ouvir o mestre dele dizer: tudo é Brahman, você é Brahman, todas as coisas são Brahman. Ayam Atma Brahma, este eu, este si mesmo, é idêntico a Brahman, ao universo, a Deus com D maiúsculo, ao universo absoluto, ao ser absoluto. Beleza, e o cara tá lá sentado, meditando, tudo é Brahman. De repente ele começa a ouvir bum, 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 e as árvores sacodem, a floresta se balança, e ele tenta manter uma certa impassividade, assim. Ele tá ali, impávido e tranquilo, externamente. E lembrando, meu mestre disse que tudo é Brahman, eu sou Brahman, esse barulho é Brahman, não há nada com o que me preocupar. De repente a floresta desaba e ele ouve um Marut, um domador de elefantes, gritando: Sadhu, Sadhu, sai do caminho, Sadhu, pelo amor de Deus, sai do caminho. Esse Sadhu não entende. Eu sou Brahman, ele é Brahman, tudo é Brahman, nenhum mal pode me acontecer. E o Sadhu e o Marut continua dizendo: Sadhu, sai do caminho, Sadhu, sai do caminho. O Sadhu não se mexe, o elefante o atropela e ele perde a consciência. E vai para o hospital arrebentado. Depois de um tempão hospitalizado, ele acorda e o mestre dele está do lado da cama dele. E aí ele diz: mestre, o senhor mentiu para mim. E por quê? Bom, o senhor disse que tudo é Brahman, que eu não tinha nada a temer uma vez que eu entendesse que tudo é Brahman, então por que é que eu fui atropelado pelo elefante? Ele fez: tudo é Brahman, né? O senhor disse. Eu sou Brahman? Supostamente sim. Você também? Todas as coisas são Brahman. Então por que Brahman, morando nos seus ouvidos, não ouviu Brahman falando na boca do Marut para sair da frente de Brahman na forma do elefante? Esse é um dos contos que fala de Beda Beda, né? De multiplicidade na totalidade, totalidade na multiplicidade. São os mestres das tradições não duais dizendo para nós: olha, aqui na manifestação existe espaço para você considerar que você é você e o mundo é o mundo. Existe uma funcionalidade de você pensar que você é você e o tigre é o tigre, porque se você não perceber que você é uma coisa e o tigre é outra, você vai ser um com o estômago do tigre. Bom, então esse é o lugar do ego no caminho da psicanálise, da análise, da psicoterapia, que é você entender o que é esse ser que se apresenta para o mundo. E muito mais do que isso. E aí que vem a história do Evangelho, né? O anime, eu sugiro que você assista, tem vídeos do Meteoro Brasil e do Quadro em Branco sobre o Evangelho, falando da filosofia do anime, e ele é bem legal. Mas basicamente o anime fala de um garoto tendo uma crise existencial fortíssima, dado o seu abandono, dado os seus medos, dado seu pânico social e a sua dificuldade de se integrar com o mundo. E chega um dado momento da história em que o Shinji, esse personagem problemático, ele passa por uma dissociação profunda, ele se dissolve. Esse é o lugar que qualquer psicólogo, psicanalista vai ouvir um yogi, um monge falando sobre dissolver o ego e vai ficar horrorizado pensando que o que esses mestres estão falando é daquilo que o Freud e o Jung denunciavam como sendo dissociação, como sendo despersonalização. O que acontece com a despersonalização não é que você abre mão desse falso eu que os yogis chamam de ego. O que acontece na despersonalização é que essa força centralizadora da sua personalidade, que ajuda você a lidar com coerência com o mundo, tendo certa regência sobre os seus desejos e as suas necessidades, sobre o dentro e o fora, cognizando com coerência as coisas, ela se parte. A sua tristeza, o seu sofrimento e sua angústia são tamanhos que, para se proteger, a sua mente se envolve numa espécie de delírio no qual você não percebe mais as coisas, nem a partir do seu corpo, nem a partir da sua mente, com integridade, com lucidez, com coerência, com coesão, com um corpus inteiro.
Dissociação, então, tem nada a ver com Samadhi. E esse é o lugar sobre o qual eu estou tentando falar para você de um tema que daria para a gente falar ao longo de um seminário inteiro. Você entende por que está difícil? Por que a gente está indo de pouquinho nisso aqui? Por que está provavelmente confuso? Porque, primeiro, tem o conceito do ego para esses montes de caminhos. Segundo, tem a ideia de que abrir mão do ego é uma coisa boa para as tradições místicas. Mas aqui a gente está vendo a psicologia e a psicanálise descrevendo, por exemplo, a dissociação e a despersonalização como algo terrível e que não tem nada a ver com o que um yogi vai chamar de abrir mão do ego. Não tem a ver com o samadhi. E a gente vai chegar lá quando eu explicar sobre o ego e sobre o samadhi. Então, quando a gente fala de ter uma vida íntegra, uma vida inteira, é isso que o Jung fala, né, de você ter um ego estruturado para depois ter um ego estruturante. Quer dizer, você precisa ter noção de quem é você, quais são os seus valores, o que você busca, qual é a história que você está construindo, quais são os valores inegociáveis, né, que eu já falei de valores, mas assim, aqueles valores que norteiam como é que você vai viver, quais são os seus pressupostos éticos, quais são os seus medos, quais são os seus desejos reais. Isso é saber integrar o seu ego, assim. Quem é esse que responde ao mundo? É saber dizer sim, sim, não, não. Jesus está falando disso para nós, né? Quando ele diz para você não jurar por ninguém, que é pecado jurar por outro. Seja a tua palavra sim, sim, não, não. Ele está te dizendo para ser íntegro, para ter clareza do que você faz, do que você busca, do que você pensa, do que você quer, de como você fala. Então, coerência entre palavra, pensamento e ato. Isso é um ego estruturado, alguém que sabe quem quer se tornar. Assim, eu sei de mim, não é que eu me conheça inteiramente, isso já não é um processo acabado, mas eu sei onde eu quero chegar, eu tenho estrutura de força para lidar com os problemas da vida sem me desmantelar no meio deles. A dissociação e a despersonalização são fenômenos que, ao contrário, são vistos como sintoma, inclusive, de depressão profunda, porque esse esvaziamento é um esgotamento com o mundo. Mas ao invés de ser um vazio shunya, que é aquela vacuidade onde não há mais nada que seja independente, que surja sozinho, todas as coisas estão unidas nessa serenidade e nesse co-surgir interdependente e simultâneo, esse vazio aqui é só um niilismo, um niilismo acachapante, um niilismo que traga toda a vontade de viver, de pensar, de ser e de agir. Essa melancolia profunda e esse esvaziamento que faz com que você não perceba as coisas como elas são, isso tem a ver sim com um fenômeno de uma doença emocional, mental, psíquica, do que com um fenômeno espiritual em si. Então você entende aqui, nessa primeira metade do nosso vídeo, que o ego tem uma função? Porque é ter um ego estruturado que vai te ajudar a entender quando alguém está tentando te enganar ou quando você está se enganando. Ter um ego estruturado é o que vai te ajudar a entender por que é que você faz o que faz, pensa como pensa, age como age. O que a gente chama de ter um ego estruturante depois, então, é um ego que tem uma condição lúcida de ir se transformando na medida em que você vai por esse processo, seja da terapia, seja da via mística, ou por uma descoberta pessoal, se tornando você de uma forma mais profunda. Até aqui tudo bem? Beleza. Dentro do universo das práticas iógicas, lá no auge da experiência, nós vamos dizer que o que você chama de eu nem sequer existe. Mas essa função do corpo enquanto agente que precisa operar certas demandas, precisa acontecer de maneira coerente até que você apazigue seu coração e sua mente. Então, a gente pode explicar da seguinte maneira: o que o Jung chama de ego é esse centro da psique que ajuda você a lidar com a realidade. O que um yogi chama de ego é ahamkara, esse falso eu, produto da identificação. Em outras palavras, o ego do yoga, quando eu falo yoga, eu estou incluindo aqui as místicas em geral, é essa instância de eu, meu, que, aficionada por si, quer preservar a si mesma, achando-se o centro do universo. O problema aqui é que este falso eu, e que é você, ele é baseado em esperança e medo. Ele tem pavor de perder o controle, ele tem pavor de não ser, ele tem pavor de não existir e ele tem a esperança de controlar tudo, ele tem a esperança de dominar tudo, ele tem a esperança de ser o centro de tudo. Então aí que tá, quando a gente fala de ego no yoga, diferente dessa instância da personalidade sobre a qual a gente está tratando no campo da psicologia, no campo do yoga nós temos 3 centros do ego que são problema, que causam sofrimento para nós e para o mundo.
A gente poderia chamar, então, dessas três rupturas, dessas três manifestações negativas do ego, dessas três formas odiosas do ego. E essas formas corrompidas do ego, essas formas corrompidas de olhar para si, são manifestas no egoísmo, no egocentrismo e na egolatria. Eu quero tudo para mim, tudo é sobre mim e eu devo ser a coisa mais incrível e espetacular do mundo. Todos esses problemas são gerados pela aderência a uma falsa ideia sobre si, a uma ignorância. Aí, de novo, a gente volta para a raiz do yoga dizendo, e de todas as místicas, dizendo que a ignorância, a vidya, a insciência é a matriz de todos os problemas e de todo o sofrimento. E até aí a gente vai ver que isso é uma coisa que concordam-se todas as místicas e também, de alguma forma, toda forma séria de psicologia. O que os mestres vão dizer sobre o ego? Por que eu peguei esse tanto de livro para vocês verem? Por exemplo, os sufis vão dizer que o que a gente faz é purificar o ego, que existem camadas, véus da consciência que a gente precisa ir rasgando, que a gente precisa ir rompendo para chegar no ser purificado, no self purificado, que é o nafs al-kamila, né? É algo assim. Então você tem 7, o Idrissá chama de 7 homens, tem acho que até um vídeo sobre isso, tem, né, no canal um vídeo sobre isso? Acho que tem. Se não tiver, fica aí na lista. Se não tiver, vem pro curso Sufi, que essa hora já aconteceu. Então você vai chegando a etapas de purificação desse eu, até perceber que não existe diferença, não existe distinção entre você e o amado. Beleza, então você preserva certa individualidade, certa noção de si para operar no mundo, para fazer seu trabalho, mas entende em última análise o seguinte, que ninguém vê Deus sem morrer, quem não morreu não o vê. O véu que se interpõe entre a criatura e o seu senhor é a atribuição de uma existência própria. Olha aí, o ego, a noção de que eu existo separado. Quem não se libera dessa atribuição não chega até o seu senhor. São duas existências excludentes. Se você existe, desaparece o senhor. Se você desaparece, então o senhor se faz presente. Quem não deixa de reclamar sua própria existência não alcança a contemplação. Então quem não para de afirmar eu, meu como uma instância fixa e eterna, nunca vai chegar a um samadhi, pois é ela que impede a visão da realidade divina, apesar de que ela é o ser necessário da existência. Qualquer ser pode ver esta realidade sempre que está morto. Olha só, então o que o sheikh, os dois sheikhs, né, o Abu Madian e o sheikh Ahmad Al-Awali, o Sheikh Al-Awali, o que eles dois falam, né? Ninguém vê Deus sem morrer, quem não está morto não o vê. Então ele está dizendo assim, olha, o Samadhi aniquila o ego. E você só tem experiência direta com Deus quando não há mais o você aí. Esse eu do ontem, essa persona, esse centro de ensimesmamento. Aí ele diz, apesar que essa atribuição de reclamar a própria existência, olha, eu existo separado das outras coisas, é um ser necessário a toda existência. Para que o mundo apareça, eu preciso me ver como separado do mundo. Quando há essa total, absoluta e completa indiferenciação, o que há é um estado de bhava, é o estado dos mestres. Para você chegar lá, você precisa percorrer um longo e árduo caminho para conseguir criar uma noção de quem é você, desenvolver seu caráter e depois te desapegar dele. O que o Yoga Sutra vai falar para nós sobre a palavra que remete à ideia de ego, que é a palavra, aqui nem é ahamkara, é asmita, que é a noção de afirmação de si mesmo, não é? Então, é a noção de que eu sou essa identidade que eu criei para mim. Bom, então vamos ver assim, olha só, primeiro a tradução direta do Patanjali, aí eu vou falar o comentário do Yogiraj, Shri Shyamasharan Devam Sharma, Lahiri Mahashaya, e depois eu falo de outros autores, tá bom? Então tá lá para você conferir no Yoga Sutra, tá no capítulo 2, Sutra 6. Diz assim, Drgadarsha Shaktyor Ekatmateva Smita. Diz assim, essa identificação do eu, o ego, é considerada a natureza do que vê e a natureza do poder instrumental de ver como sendo a mesma coisa. Então ele diz assim, asmita surge da aparente unicidade do poder de perceber e daquele que possui o poder da percepção. Então, Lahiri Mahashaya diz o seguinte, a união daquele que vê, do percipiente, do vidente, e o poder de ver é chamado asmita. Egotismo, ou egoísmo, né? Aqui está egotismo. Então é
é o egoísmo, mas não tudo para si, mas é a adoração, né, ou a doença em torno do ego. Significado: a ignorância ou a não consciência da suprema personalidade que habita dentro de si mesmo como testemunha leva a um falso si mesmo, a uma sensação de falso si mesmo, que causa delusão através dos sentidos e através do qual o Ser Supremo experiencia a si mesmo de forma contraída, e isso é chamado de egoísmo ou de egotismo, né? Então, the false I-ness that causes delusion through the senses and such instead of experiencing him is called egotism. Então, em vez de experimentar a suprema e sublime personalidade como testemunha de todas as coisas, eu me confundo com aquilo que eu percebo. Caramba, não entendi nada, Gui. Mas aqui tem a chave pra gente entender todo esse rolê. E eu vou deixar para vocês também um texto traduzido para o PDF, do jeito que der mesmo, o comentário do Pandit Rajmani Tigunai sobre isso aqui no material desse vídeo, para você continuar essa discussão. Mas, basicamente, o que o Pandit Ji, esse cara aqui, discípulo do Swami Rama, que Lahiri Baba e o que o Patanjali estão tentando dizer é o seguinte: o grande problema do ego é a aderência. É eu confundir o fenômeno com o que é necessário. Aquilo que é passageiro com aquilo que é eterno. O problema não é eu perceber as coisas como testemunha e operar nelas. Então, ou seja, guardar uma parte de mim para lembrar que todas as coisas passam, inclusive eu, então nada me pertence e eu não sou a partir dessas coisas. Eu não sou professor, eu não sou youtuber, eu não sou homem, eu não sou brasileiro. Eu estou nessas condições que são passageiras. Essa aderência aos papéis que a gente tem nos leva a essa fixação. Em outras palavras, o problema geral do ego, egoísmo, egocentrismo e egolatria, se dá mais ainda do que pela ignorância, pelo filho dela, o apego. O apego vai fazer com que eu apegue a minha ideia de mim mesmo a partir das minhas experiências. O apego vai fazer com que eu confunda o percipiente com a percepção e achem que ambos são o mesmo. É isso que o Patanjali está falando. Ego é confundir o instrumento, que é o corpo e a mente, com o si. Tá, Gui. E agora? Em que lugar a gente fica em meio a precisamos desenvolver um ego estruturado no Jung, precisamos diminuir essa identificação com o ego no Yoga, o esvaziamento de si mesmo, a distância do corpo, a ignorar as coisas do corpo de uma forma apática, modorrenta, nihilista, é sinônimo de depressão, é o oposto do Samadhi. Mas o Samadhi pressupõe, por exemplo, Pratyahara, recolhimento dos sentidos. Eu saí da minha percepção ordinária da identificação com os sentidos. Qual a diferença do Samadhi, então, com essa despersonalização e dissociação? Você consegue imaginar, Matheus? A forma mais simples de eu te traduzir isso é: a dissociação e despersonalização é um esvaziamento nihilista. Ou seja, é uma falta, é uma ausência. Continua no mesmo desespero dos desejos que nos levam a procurar e a errar e a viver e a aderir tanto às nossas personalidades. É a mesma contrariedade, a mesma ausência, é a mesma aridez, é a mesma distância de si. Já o Samadhi faz tudo desaparecer porque tudo se integra. Enquanto um é vazio, o outro é cheio. Enquanto um é ausente, o outro é pura presença, é purnanta, né? Tudo é a plenitude. Então, quando eu digo que no Samadhi não falta nada, não resta nada, não há mais nada, não é porque eu estou de saco cheio de tudo. É porque eu estou embevecido, maravilhado, contente, satisfeito com tudo tal qual se é. Eu não quero mais interferir, eu não tenho mais regência, gerência, eu não tenho mais razão de ser para tentar... Eu abro mão de graha, que é uma das razões do sofrimento, que é esse apego, é essa aderência às coisas. Todas as coisas passam por mim. Eu estou inteiro na satisfação de contemplá-las em mim e fora de mim, mas eu não adiro à ideia de que eu dependo delas para existir, de que eu dependo delas para ser feliz, de que eu dependo delas para ser, de que eu dependo delas para conhecer-me. Eu vejo o espelho de mim mesmo através de todas as coisas, mas em Samadhi até isso deixa de ser. Eu cheguei num ponto de mim mesmo em satisfação tal com todas as coisas, que aí sim eu não preciso criar uma despersonalização.
Esse ego, quando convocado, virá. Os mestres sabem responder com muita assertividade ao mundo, mesmo depois de iluminados. Você vê isso nas histórias de todos eles. Eles não estão despersonalizados. Mesmo o Ramana Maharshi, que dizia para todo mundo que ele via-se a si mesmo como alguém como que está morto, sabia gerir o ashram muito bem, sabia compreender tudo muito bem, sorria, ria, estava ali junto dos animais, diziam que ele era parecido com São Francisco, que os animais selvagens vinham até o colo dele, celebravam a vida com ele. O que ele não tinha era aderência a essa ideia de eu e meu, essa ideia de tudo é para mim, tudo é sobre mim, eu sou o centro do universo. Ele entendia que o ego é essa instância que nos garante a sobrevivência, mas é uma instância que garante a sobrevivência querendo preservar a maior quantidade de energia possível. E em querendo fazer isso, ela entra num jogo muito problemático de supor que quanto mais eu faça força para deixar as coisas como elas sempre foram, mais seguro eu estarei. O problema é que o universo é transmutação o tempo todo. É o que a gente chama no Sankhya Yoga de Parinamavada. Tudo é transformação, é a doutrina das transmutações. Então, eu não posso resistir à impermanência de nada. Ou seja, esse ego quer me preservar, mantendo as coisas como elas são, guardando a maior energia possível. Então ele quer garantir a minha segurança, poupando-me de operar o difícil e exaustivo trabalho de se transformar, de realizar a revolução de si. Mas isso não é possível, porque chega um momento em que você, tal qual a história do riacho e do deserto, que alguma hora eu conto para vocês, você se deparou com o deserto, pequeno riacho. Ou você se transforma e é carregado pelos ventos, ou você vai simplesmente ou afundar ou virar um pântano. Em nenhum dos casos você pode continuar sendo riacho. Então, o que o Ramana e esses mestres faziam ao abrir mão desse ego falso, desse asmita, desse ahamkara, dessa falsa noção de eu, era entender que o eu real participa de todas as coisas. Era entender que o eu real, ele é testemunha, ele está sempre pleno. Ele não é o sujeito. Ele não é o agente das ações no sentido de que ele não confunde os instrumentos de percepção do mundo, isto é, este corpo, seus sentidos, esta mente, sua cognição, com o si mesmo que tudo personifica, que tudo ilumina e que tudo abarca. Né? Então a diferença entre o samadhi e a despersonalização é a despersonalização advém de um trauma profundo, a mente tentando se esconder dentro de si mesma porque ela não tem estrutura, ela não tem forma. Existe um egocentrismo ali baseado na ausência. Existe um egocentrismo ali baseado na fragilidade, nessa mal formada caracterização do si. Já no Samadhi, o si é a plenitude de todos os seres. Ele entende que as coisas são como são e se transformam. Ele abraça a impermanência e ele entende que aquilo, a única coisa que não muda é o que ele é de fato. O ser, a testemunha, o eu real. E o que isso tem a ver com essa ideia New Age de ficar dizendo isso aqui não sou eu, é meu ego? Bom, você acabou de ver ao longo desse vídeo inteiro, não tem nada a ver. Tem a ver com entender que o ego é seu inimigo na medida em que você se identifique com ele. Quando você deixa essa ideia que você tem sobre você tomar conta da totalidade do que você chama de você. Quando você é capaz de discernir entre o si mesmo e todas as etiquetas que você usa para aparecer no mundo, quando você é capaz de estabelecer-se nesse eu real, você vai entender que não existe razão de brigar com ninguém, nem consigo, e nem de apontar demônios ou personagens externos como o ego, para dizer que eles sim são os senhores e senhoras do seu ato falho, do seu deslize, do seu erro, do seu equívoco, do seu tropeço. Não, isto é você. Tattvamasi, tudo isto é você. Até o falso eu é uma falsa projeção, uma falsa visão, um erro, assim como uma miragem no deserto. Mas aí saiu do teu olho também. Se ficou confuso, deixem suas perguntas aqui embaixo, porque eu sei que esse vídeo ficou muito extenso. E como eu falei, a gente nem começou a cobrir tudo que dá para dizer sobre esse assunto. Então vão colocando seus comentários aqui, por favor. E é claro que vocês vão ter identificado incongruências no que eu tenha falado. Eu peço perdão por isso. A gente vai acertando no próximo vídeo. Até mais.